Queridos alunos e alunas, estamos aqui nos nossos itinerários formativos das carreiras militares do CAMIL para complementarmos as aulas vistas na base comum, fechando no nosso objeto conhecimento Brasil, a Primeira República, a nossa quarta aula das 4 previstas nessa semana 19. Vejamos o roteiro desta aula número 4. Os vícios políticos da República Velha: coronelismo, voto de cabresto, política dos governadores, política de valorização do café e revoltas. As revoltas da República Velha como uma reação popular às questões políticas do período e aos problemas de adaptação do país a um regime republicano, e a Semana de Arte Moderna. Informo então a todos que nós veremos um vídeo para cada um desses assuntos, complementando e ampliando com mais alguns detalhes o que vimos na base comum. Começaremos então com um vídeo que fala dos vícios políticos da República Velha: coronelismo, voto de cabresto, política dos governadores, política de valorização do café e revoltas. Oi pessoal, aqui estamos nós novamente para apresentar a terceira parte de nossa aula sobre a República Velha. Eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e nesse vídeo nós iremos detalhar o funcionamento da República Oligárquica, mais conhecida como política do café com leite. Abordaremos também o coronelismo, o voto de cabresto e as fraudes praticadas pela Comissão de Verificação de Poderes, vulgarmente conhecida como degola. A prática de governo na República Velha era conhecida como política dos governadores ou política do café com leite. Por trás de todas essas expressões está um conceito muito importante para a compreensão desta aula. Esse conceito é oligarquia. A origem dos governos oligárquicos encontra-se na Grécia Antiga. A palavra significa governo de poucos, ou seja, um pequeno grupo de pessoas exerce o seu poder sobre todo o restante da sociedade. Isso significa que uma minoria privilegiada comanda a maioria. A origem desse poder estava na riqueza possuída por esse pequeno grupo, na sua importância social, nos laços familiares, uma vez que o poder ficava sempre nas mãos das mesmas pessoas, e, sobretudo, na força militar. Portanto, uma das bases de controle da maioria da população era o medo imposto pelo uso das armas. Dessa forma, veremos que na República Velha o poder e a riqueza ficavam concentrados nas mãos de uma elite proprietária de terras. Teoricamente, um governo republicano tem como objetivo o bem comum, o interesse coletivo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, o nosso primeiro governo republicano foi exatamente o contrário disso. Portanto, lembre-se, teoria é uma coisa que nem sempre coincide com a realidade. Regimes de governo precisam de tempo para amadurecer e atingir um estágio de equilíbrio, ao mesmo tempo em que a sociedade fica cada vez mais complexa. Então, a partir de agora não se esqueça: República Velha, política dos governadores, política do café com leite, coronelismo e voto de cabresto estão todos inseridos no conceito de oligarquia, ou seja, são todas expressões utilizadas para fazer referência ao poder concentrado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas ricas, proprietárias de terras e com força militar para eliminar os seus oponentes. Dessa maneira, a minoria estabeleceu a sua forma de governo sobre a maioria da população. Agora vamos falar de um mecanismo muito importante no funcionamento da República Velha. Trata-se das relações envolvendo o governo federal e os governos das oligarquias estaduais. Este relacionamento ficou conhecido como política dos governadores, ou, como já dissemos, política do café com leite. Nesse relacionamento, a função do governo federal era garantir a liberdade de ação às oligarquias estaduais. Em outras palavras, o governo federal favorecia os grupos políticos compostos por grandes proprietários de terras, que comandavam a política dentro dos estados. Na prática, só chegavam ao poder estadual e municipal as oligarquias que eram aliadas do governo federal. Do outro lado,
as oligarquias estaduais apoiavam de forma irrestrita todas as decisões tomadas pela Presidência da República. Deputados federais e senadores aprovavam todas as leis de interesse do governo federal, ou seja, um grupo favorecia o outro. Vamos utilizar novamente uma imagem da aula anterior. Na República Velha, havia um acordo entre o governo federal e as oligarquias estaduais. A parceria entre eles resultava na permanência dos mesmos grupos no poder por décadas. Era dessa forma que o governo eliminava toda a oposição no Legislativo Federal. Quem não estivesse ao lado da presidência da República não conseguiria vencer as próximas eleições, mesmo que conseguisse o maior número de votos. Daqui a pouco a gente vai entender como essa mágica funcionava na República Velha. Agora é o momento de falar sobre a política do café com leite. Essa expressão faz referência ao revezamento no cargo da presidência da República realizado pelos estados de Minas Gerais e São Paulo. Esses dois estados representavam as oligarquias mais poderosas da República Velha. Os dois estados juntos possuíam o maior eleitorado do Brasil. Além disso, eles eram também os dois maiores produtores de café do país. Na verdade, o correto seria dizer República do Café com Café, pois o leite não tinha muita importância nessa história toda. Juntamente com a política do café com leite, desenvolveu-se o fenômeno do coronelismo. O coronel era um membro de uma oligarquia. Ele era um grande fazendeiro, um grande latifundiário que exercia o seu poder sobre toda a população. É importante que você saiba que este coronel não tinha nenhuma patente militar. Essa prática veio lá dos tempos do Brasil Império, quando o grande fazendeiro comprava a patente de coronel para comandar a Guarda Nacional. Com a República, a Guarda Nacional foi extinta, porém, ficou o costume de chamar o poderoso proprietário de terras de coronel. É daí que vem o fenômeno do coronelismo. Os coronéis estabeleciam a disputa pelo poder dentro de seus municípios. Vencia a disputa aquele coronel que tivesse mais força econômica e, consequentemente, tivesse a maior capacidade de fazer o uso da força. Lembre-se, o coronel possuía a sua milícia particular, ou seja, um grupo de jagunços armados que praticavam a violência para intimidar e eliminar os opositores políticos do coronel. O coronel foi o responsável pelo desenvolvimento do mandonismo local, ou seja, surgiu no Brasil a reserva de um espaço de poder particular onde era implantado o curral eleitoral do coronel. Nesse espaço local, quem mandava politicamente era o latifundiário. O curral eleitoral era um território em que o grande fazendeiro tinha o domínio político incontestável. Ali quem mandava era ele. Aqueles que não respeitassem suas regras sofreriam sérias e desagradáveis consequências. Juntamente com o curral eleitoral, surgiu o voto de cabresto. Vamos começar definindo o que é cabresto. Cabresco é uma correia que tem uma armação feita especialmente para ser firmada na cabeça de um animal, servindo para amarrá-lo e dirigi-lo. Já o voto de cabresco era uma prática política que se aproveitava do fato do voto ser aberto no Brasil. Para garantir que iria vencer as eleições locais, o coronel enviava um homem de sua confiança para acompanhar o eleitor, que na maioria das vezes era analfabeto. Este homem a serviço do coronel fraudava o processo, pois ele votava no lugar do eleitor analfabeto, garantindo assim mais um voto para o grande proprietário de terras. Então veja bem, o curral é o local em que se coloca os animais para pastar. O cabresto serve para controlar a direção do animal. Portanto, na República Velha, a criação de currais eleitorais e a prática do voto de cabresto levaram a uma animalização do eleitor. É isso mesmo. O eleitor era representado no imaginário popular como um animal sem vontade própria que precisava ser conduzido pelos homens de elite. Era dessa forma que o povo era tratado na República Velha.
Você verá no próximo vídeo que os movimentos sociais nesse período eram considerados casos de polícia. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, de nada adiantava vencer a eleição para os cargos legislativos fazendo uso do curral eleitoral e do voto de cabresto. Era necessário ainda ser aprovado pela Comissão de Verificação de Poderes, vulgarmente conhecida como degola. O resultado da eleição para os cargos legislativos, deputado federal e senador, tinha que ser validado por essa comissão. Ela tinha a função de eliminar os candidatos ao legislativo que não eram aliados das oligarquias estaduais. Dessa forma, a Comissão de Verificação de Poderes muitas vezes aprovava um candidato eleito de forma fraudulenta e reprovava outro que havia sido legalmente vitorioso. Quem perdia a eleição dessa forma estava sofrendo um processo de degola, ou seja, este era mais um instrumento criado durante a República Velha para manipular os resultados das eleições e manter os mesmos grupos estaduais por décadas no poder. Então, aqui estão os efeitos do coronelismo, da república oligárquica e da política do café com leite. Em primeiro lugar, ocorria a perpetuação da situação política no nível estadual. Ou seja, as mesmas famílias ou grupos políticos passavam décadas estabelecidas no poder. A política do café com leite levou ao predomínio dos estados de São Paulo e Minas Gerais no governo federal. Essas duas unidades federadas ficavam se revezando no posto da presidência da República. Minas Gerais e São Paulo eram os maiores produtores de café do Brasil e do mundo. Além disso, sua força política vinha também do fato dos dois estados terem juntos o maior número de eleitores do país. Portanto, o seu objetivo era implantar decisões políticas para atender aos interesses dos estados cafeicultores. Dessa forma, o governo republicano, que deveria cuidar do interesse coletivo, acabou cuidando dos interesses particulares dos grandes proprietários de terra, principalmente dos produtores de café. Todos esses setores da sociedade estavam fora das decisões e dos benefícios do novo país republicano. Exército fora, estados não produtores de café fora, camadas populares fora, classe operária fora, classe média fora e empresários também fora. Ou seja, tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro nesse período da República. Com tanta gente descontente, era de se esperar que os movimentos de oposição fossem cada vez mais intensos. E é justamente dessa parte que nós vamos tratar na próxima aula. Iremos analisar as revoltas populares ocorridas na República Velha. Se você gostou de nossa aula, deixe o seu comentário e sua avaliação positiva, além de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vejamos agora o segundo vídeo, que trata das revoltas da República Velha como uma reação popular às questões políticas do período e aos problemas de adaptação do país a um regime republicano. Era o tempo da velha república, da política café com leite. Mineiros e paulistas se revezavam no poder. Influenciados pelos positivistas, jovens oficiais das Forças Armadas contestaram o poder das oligarquias. Contra a vontade deles, Arthur Bernardes ganhou as eleições. Havia suspeita de fraude nas urnas. O relacionamento entre exército e governo ia de mal a pior. O presidente Epitácio Pessoa mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, presidente do Clube Militar. Os tenentes se rebelaram e deram início à história dos 18 do Forte. 5 de julho de
1922. Termina o tempo de conspirar. É hora de agir. A revolta tenentista está em curso. Jovens oficiais do Exército querem impedir a posse do presidente eleito Arthur Bernardes. Os homens do Forte de Copacabana contam com a adesão de outras unidades no Rio de Janeiro e Mato Grosso. Mas o tão esperado apoio não vem. Apenas o Forte do Vigia, alunos da escola militar e um pequeno pelotão participam da revolta e são rapidamente derrotados pelas forças legalistas. Restam pouco mais de 300 homens no Forte de Copacabana. Sob fogo cerrado, vindo de mar e terra, eles resistem. 357 anos antes da revolta tenentista, uma outra batalha foi travada nesse mesmo local. Em 1565, Estácio de Sá expulsou da Baía da Guanabara os franceses que haviam tomado posse dessas terras, que eles queriam transformar na França Antártica. Dilatar a fé e o império era o lema da coroa portuguesa. Batizadas com nomes de santos, as fortalezas começaram a ser construídas ao longo do litoral carioca. São José, Santa Cruz, São João, São Luís. Com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, em 1763, era preciso reforçar as defesas da cidade e a ponta da praia de Copacabana era um local estratégico, com vista perfeita para a entrada da Bahia. Construir uma fortificação aqui tornou-se um desafio que superou os reis de Portugal, os imperadores brasileiros e 5 presidentes da República. Na madrugada do 7 de setembro de 1893, a Marinha Brasileira se rebelou. Novas eleições exigiam os revoltosos, comandados pelo almirante Custódio de Melo. O marechal Floriano Peixoto, que havia acabado de assumir a presidência, ordenou que as baterias dos fortes abrissem fogo contra os navios, que responderam com os poderosos canhões dos encouraçados Aquidauã, Javari e 7 de setembro. A revolta da Armada durou 6 meses e só foi sufocada com a ajuda de navios de guerra da Inglaterra, França e Portugal. A rebelião foi fundamental para a construção do Forte de Copacabana. Era necessário reforçar as defesas do Rio de Janeiro, equiparar as forças de terra com as armas dos modernos navios adquiridos para derrotar os revoltosos. Uma nova rebelião de uma marinha bem aparelhada poderia não ser tão facilmente sufocada. Em 1908, quando Afonso Pena era presidente da República e Hermes da Fonseca, ministro da Guerra, iniciou-se a obra. A igrejinha de Nossa Senhora de Copacabana foi demolida para dar lugar ao forte. Mais de 2.000 homens trabalharam na construção. O armamento foi fabricado pela Casa Krupp, famosa pela precisão e poder de fogo de seus canhões. As armas alemãs chegaram ao Brasil em mais de 6.000 caixas. 2 torres de canhões 75 milímetros, uma cúpula de canhões 190 milímetros e os respeitados canhões 305 milímetros. Os tiros do canhão de 305 milímetros atingem a cidade e o Forte do Leme, de onde partiam disparos contra os revoltosos. Dentro da Casa Mata, protegidos por paredes de 12 metros de espessura, os tenentes avaliam a situação. O comandante da revolta, capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do marechal Hermes da Fonseca, foi preso enquanto negociava com o governo. O Forte de Copacabana era a mais poderosa fortaleza de toda a América do Sul. Numa época em que a aviação apenas engatinhava e a Blitzkrieg, a guerra relâmpago dos alemães, ainda ia ser inventada. Fortes permaneciam como uma arma de defesa respeitada, uma trincheira quase intransponível. O Forte de Copacabana era mais do que simples canhões por detrás de grossas paredes. O mecanismo de movimentação das armas era hidráulico. A energia elétrica utilizada nas instalações era gerada no interior do próprio forte, num tempo em que lampiões de querosene
ainda iluminavam boa parte das ruas do Rio de Janeiro, brilhava no forte a mais avançada tecnologia da época. O tubo desse canhão mede quase 14 metros e pesa 59 toneladas, o equivalente a 2 carretas. Ele é capaz de atingir um alvo a 23 quilômetros daqui. Acertar um navio a essa distância não é fácil. O papel das pessoas que trabalhavam nessa sala era determinar a direção exata, a inclinação perfeita do canhão. Da rapidez e eficiência desse grupo dependia o sucesso de cada tiro. E logo no primeiro teste veio a prova de que essa equipe era muito boa. 14 tiros foram disparados, 10 acertaram no alvo. As barricadas do forte parecem tímidas diante do poder das forças legalistas. Nas ruas, a população acompanha atenta o desenrolar da revolta. Com o capitão Hermes da Fonseca preso, o tenente Siqueira Campos assume o comando. Ele sabe que a causa está perdida e avisa: as portas estão abertas para quem quiser abandonar o forte. Apenas 29 homens permanecem. A bandeira brasileira é retalhada e dividida entre eles. Cada projétil de 305 milímetros pesava 445 quilos. Para transportá-los do paiol para o canhão, só com a ajuda de guinchos construídos especialmente para isso. Existiam balas específicas para cada função. Umas eram feitas para perfurar os cascos dos navios, outras destinadas a explodir como granadas entre tropas inimigas. Operar essas máquinas de guerra era trabalho para dezenas de homens. Na fortaleza, eles comiam, dormiam e, principalmente, treinavam para o dia da batalha. Reduzidos a um pequeno grupo, os rebeldes sabiam o que os esperava do lado de fora. A revolta tinha acabado. Tem início uma marcha para a morte em direção ao Palácio do Catete. Na saída do forte, eles recebem a adesão de um civil, o engenheiro Otávio Correia. O combate final acontece na praia de Copacabana, onde estão 4.000 homens leais ao governo. Dos 18 rebeldes imortalizados nessa foto, sobrevivem apenas os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. A revolta tenentista marcou a história do Forte de Copacabana. Os 114 mil metros quadrados ocupados pela fortificação, na ponta da praia mais conhecida do país, são hoje uma enorme sala de aula ao ar livre. Aqui é possível conhecer um pouco da história do Brasil. O museu propicia aos visitantes uma viagem ao passado. Distribuído por 2 andares, ele expõe um precioso acervo. Cada painel conta um pouco da participação das Forças Armadas na construção de um país e de uma identidade nacional. No descobrimento, as primeiras bandeiras que alargaram as fronteiras do Brasil. Na Guerra do Paraguai, as campanhas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. O Museu Histórico do Exército é um espaço que resgata a memória de um povo que acostumou-se a esquecer. No Forte de Copacabana, os visitantes podem ver os canhões, os ambientes que retratam o dia a dia dos soldados, a sala que serviu de prisão ao presidente Washington Luiz, deposto pela Aliança Liberal na Revolução de 30. Mas se a história não o conquistar, deixe-se seduzir pelo azul do mar, pela vista da praia ou por um magnífico horizonte. Aqui, os velhos canhões pacificados pelo tempo são as testemunhas de um espetáculo diário, um alvorecer em que o sol
parece querer demonstrar a enorme inutilidade das guerras. Fechando nossos assuntos, vejamos então um vídeo sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artística ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. O objetivo era romper com os parâmetros que vigoravam na arte brasileira influenciada naquela época pelo parnasianismo e o academicismo. Mas, antes de começar a ver o vídeo, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Toda a Matéria. Vamos lá? Em 1922, o mundo acabava de passar pela terrível experiência da Primeira Guerra Mundial. Havia uma euforia cultural e artística, onde os criadores experimentavam novos conceitos, como a velocidade em suas obras. No centenário da independência do país, ocorrida em 1822, o Brasil passava por diversas modificações políticas, econômicas e sociais. O país era dominado pelas oligarquias cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam na presidência da República, na política conhecida como café com leite. No entanto, as fábricas e indústrias já eram uma realidade nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso, no plano social, se vivia a migração do campo para a cidade, modificando a paisagem brasileira. Também é importante mencionar os imigrantes europeus e japoneses que continuavam a aportar no Brasil. Então, surge a necessidade de recorrer a uma nova estética para interpretar esta realidade, e daí nasce a ideia da Semana de Arte Moderna. Duas correntes artísticas dominavam a cultura do Brasil. O parnasianismo era uma corrente literária que valorizava a forma e não o conteúdo em suas obras. Os versos dos poemas, por exemplo, deveriam ser milimetricamente contados e rimados. Já o academicismo dominava as artes plásticas, onde o mais importante era copiar exatamente os modelos, deixando pouco espaço para as emoções. O modernismo no Brasil se caracterizou por criticar o modelo parnasiano e propor uma ruptura com o academicismo. Também desejava valorizar a identidade e a cultura brasileira, retratando seu povo. Os artistas modernistas foram influenciados pelas vanguardas europeias, como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. No entanto, não faziam uma cópia destas correntes artísticas, e sim realizavam a fusão com elementos da cultura brasileira. Por isso, encontramos nas obras destes artistas a ausência de formalismo, experimentações estéticas e temáticas nacionalistas e cotidianas. Pintores como Almeida Júnior retrataram pessoas marginalizadas, esquecidas, exercendo seus ofícios. Na literatura, destacaram-se os trabalhos de Monteiro Lobato com seu Jeca Tatu, onde descrevia o habitante do interior de São Paulo. Na música, vemos os compositores usarem as melodias folclóricas e os ritmos populares para escrever suas partituras. Este foi o caso de Francisco Mignoni, em suas Valsas de Esquina, e Heitor Villa-Lobos, na coletânea Carnaval das Crianças. Na poesia, nota-se a aproximação com a linguagem oral e coloquial, em oposição ao formalismo do parnasianismo. Um bom exemplo é o poema de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. No
Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. A maioria deles eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, como tinham uma situação financeira confortável, puderam viajar e estudar na Europa, trazendo para o país novos modelos artísticos que misturaram a arte brasileira. Assim, São Paulo demonstrava que era a nova protagonista da cena cultural brasileira. Isso tudo em confronto com o Rio de Janeiro, então capital do país. Para Di Cavalcanti, a Semana de Arte Moderna seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. No saguão do teatro era possível admirar obras de Anita Malfatti e Vitor Brecheret. A plateia estava cheia e foi uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, a pianista Guiomar Novaes interpretou compositores modernos como Claude Debussy e Heitor Villa-Lobos. Em seguida, houve a palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Picchia. Na mesma noite, o poeta Ronald de Carvalho recitou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, uma ácida crítica aos parnasianos. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado, verde como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Ronald de Carvalho fez a leitura, pois o poeta Manuel Bandeira encontrava-se com uma crise de tuberculose. A apresentação causou indignação e o público respondeu com vaias, sons de latidos e relinchos. Por fim, no terceiro dia, houve uma apresentação musical com mistura de instrumentos, regida pelo maestro carioca Villa-Lobos. Nesse dia, o músico subiu ao palco vestindo casaca e num pé calçava um sapato e no outro um chinelo. O público vaiou pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com um calo no pé. As figuras centrais da Semana de Arte Moderna foram os escritores Mário de Andrade e Oswald, e o pintor Di Cavalcanti. Também foi essencial o auxílio econômico do empresário e cafeicultor Paulo Prado para pagar o aluguel do teatro. Vamos conhecer os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. Mário de Andrade, escritor modernista e musicólogo. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil. Em suas obras, Mário de Andrade valorizava a identidade e a cultura brasileira. Seu poema, Ode ao Burguês, do livro Pauliceia Desvairada, foi lido na Semana de Arte Moderna. Eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Oswald de Andrade foi escritor e dramaturgo brasileiro. Sua atuação ficou marcada por seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Tornou-se figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. Sua obra apresenta, de maneira geral, um nacionalismo que busca as origens, sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Trechos do seu romance, Os Condenados, foram lidos. Por que não agora? Porque não souber enfrentar tudo, arrancá-la do outro e do avô? Por quê? Até o dia em que soube, pela vizinhança alarmada e risonha, que alma voltara para a companhia do velho e que passara a sair todos os dias bem trajada, com um sujeito recurvo e galhardo, que a esperava na esquina. Di Cavalcanti foi desenhista, ilustrador, cartunista e ainda se dedicou ao mundo das letras. Di Cavalcanti participou da organização da semana, assinou o desenho do catálogo e do cartaz, e expôs 11 pinturas e ilustrações publicitárias. Mais tarde, seria reconhecido como um dos grandes pintores brasileiros do século XX. Anita Malfatti foi uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo. Estudou artes e pintura na Alemanha e nos Estados Unidos.
Em 1917, Anitta reuniu 53 de suas obras com forte tendência expressionista, a fim de expor individualmente em São Paulo, na exposição de pintura moderna Anitta Malfatti. Ela teve um papel preponderante na Semana de Arte Moderna, onde expôs seus trabalhos. A crítica ao movimento foi severa, pois as pessoas ficaram desconfortáveis com as apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais e loucos. O escritor Monteiro Lobato, por exemplo, foi um dos que atacou com veemência as ações da Semana de 22. Para os organizadores, contudo, o excesso de crítica era exatamente aquilo que eles desejavam, pois chamaram atenção para suas propostas artísticas. Após a Semana de Arte Moderna, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos artísticos. Isso porque vários grupos de artistas se reuniam com o intuito de disseminar esse modelo. Alguns exemplos que se destacaram foram Revista Claxon, Revista Estética, Movimento Pau Brasil, Movimento Verde Amarelo, Movimento Antropofágico. A influência da Semana de Arte Moderna pôde ser sentida, inclusive nos anos 60, com a bossa nova e movimentos como o tropicalismo e a geração da lira paulistana nos anos 70. No centenário da independência do país, ocorrida em 1822, o Brasil passava por diversas modificações políticas, econômicas e sociais. As fábricas e indústrias já eram uma realidade na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Surge a necessidade de recorrer a uma nova estética para interpretar esta realidade, e daí nasce a ideia da Semana de Arte Moderna. O modernismo no Brasil se caracterizou por criticar o modelo parnasiano e propor uma ruptura com o academicismo. Na poesia, nota-se a aproximação com a linguagem oral e coloquial, em oposição ao formalismo do parnasianismo. Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, ocorreu a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. As figuras centrais da Semana de Arte Moderna foram os escritores Mário de Andrade e Oswald e o pintor Di Cavalcanti. A crítica ao movimento foi severa, pois as pessoas ficaram desconfortáveis com as apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Gostou? Temos um mapa mental com todo este conteúdo. É só clicar no link da descrição para baixá-lo. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo com quem precisa saber sobre a Semana de Arte Moderna. Até a próxima! Passemos então à nossa conclusão. A década de 1920 foi, no Brasil, uma década de profunda oposição ao panorama político e cultural do país. O mundo, abalado pelos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, despejou no país a necessidade de mudanças pautadas pelo nacionalismo. Dentro desse contexto, surgiram dois movimentos: o tenentismo, buscando mudanças pelas armas, e o modernismo, buscando mudanças pela cultura. Fechamos assim a nossa aula do Camil, Brasil, a Primeira República, nossa quarta aula das 4 previstas nessa semana 19. Caso tenham alguma dúvida, deixem-na no fórum da sequência didática do Brasil, a República Velha, na base comum. Até o próximo assunto.